Enigma! Já havia anoitecido na cidade de Baterila. As ruas pouco movimentadas com muitas pessoas que iam para os bares ou que iriam para lugares como casas noturnas e outros, mas no meio dessas pessoas se destacava uma em particular que estava correndo pela multidão parecendo procurar alguma coisa. Essa pessoa não era nada mais nada menos do que Sarah Fortune, que atualmente estava em sua procura pelo pirata misterioso de nome Jack. Mas uma coisa era que Sarah já levava mais de uma hora procurando aquele pirata e não tinha encontrado nada sobre seu paradeiro. Por um momento ela tinha pensado que o pirata tinha mudado de ideia e tivesse saído da ilha. Mas uma luz de esperança foi renovado em Sarah quando uma pessoa chamou por seu nome. Sarah. Sarah, me ajuda aqui rápido. Sarah se virou para um lado para encontrar sua amiga Tal, que parecia bastante cansada e com ao parecer uma tremenda dor de cabeça. Oi Tal, fala o que houve. Ao ver o novo visual da sua amiga Tal, levanta uma sobrancelha para perguntar. Então você vai mesmo ser pirata? Bom, isso não é importante agora. Preciso da sua ajuda mesmo. Uns idiotas chegaram na ilha depois do incidente do porto hoje de manhã e estão aproveitando para incomodar meus clientes. Preciso da sua ajuda para me ajudar a despachar aqueles merdinhas. São pelo menos uns 24 daqueles palhaços. Sarah pensa por um momento nisso, olhando para os lados procurando por última vez o pirata Jack para dar um suspiro derrotada para dizer em seus pensamentos. Pelo visto vou ter que eu mesmo iniciar minha própria tripulação. Se virando para Tal é dizer sacando sua nova pistola. Vamos, temos que cuidar de alguns idiotas. Tal acenou com a cabeça para acender seu cigarro e também sacar uma pistola é dizer apontando para trás com seu polegar. Vamos, porque ainda quero pelo menos ter menos coisas quebradas no meu estabelecimento. Sarah acena com a cabeça para de repente, como uma brisa pesada, algo fez com que seus sentidos entrassem em pânico, mas que esse sentimento desapareceu no mesmo momento que surgiu. Isso fez com que elas corressem abrindo bruscamente a porta para apontarem com suas pistolas para frente, preparadas para disparar, mas algo inusual e surpreendente aconteceu. Elas estavam esperando uma bagunça de vários bandidos escaranhando o local, mas ao invés disso estavam presenciando o contrário. Ali estava ao redor vários corpos de bandidos nocauteados jogados em todos os lados, mas os mais destacados eram alguns corpos que estavam ao redor de uma cadeira perto da recepção, onde se viu um homem vestido de negro com longos cabelos marrons. O mais destacado era um chapéu em sua cabeça que Sarah reconheceu instantaneamente. Jack. Ao ouvir essa voz eu simplesmente me virei para trás com sobrancelha levantada ao ouvir alguma falando o meu nome, vendo aquela mesma garota que tinha encontrado mais cedo no porto, acompanhando pela dona do bar que tinha conhecido algumas horas antes desses bandidos chegarem. Olá. Tentando lembrar seu nome enquanto bebia uma garrafa e colocava minha mãe no queixo, ainda tentando lembrar seu nome. Sarah Fortune. Oh. É mesmo, Sarah, o que te traz por aqui com a dona do bar? Sarah abaixou a arma para responder apresentando Tal. Em primeiro lugar, o nome dela é Tal, e ela é minha amiga e ela pediu minha ajuda para lidar com esses bandidos antes que eles arruinassem o seu bar, mas parece que você já cuidou disso. Como fez isso? Bom, bebendo um pouco para começar a contar o ocorrido antes. Flashback. Se dava para ver como Jack, que ainda estava um pouco triste pela perda da sua garrafa, entra num bar aleatório que encontrou pela cidade que por inconveniência era o bar da Tal. Ao entrar, Jack simplesmente se senta na mesa à frente da bancada do atendente para dizer, tentando recuperar os ânimos: uma garrafa de rum, o mais forte que você tiver.
A camareira que estava sentada lendo uma jornal olha pro estranho de vestimentas esquisitas, mas não ligando muito para isso. Tinha visto muitos tipos de clientes ao passar do tempo no seu estabelecimento, então a presença do jovem não a incomodou muito. Ela, sem olhar para trás, como toda uma profissional, pega uma garrafa de rum para jogar habilmente no ar para cair perfeitamente na bancada à frente do estranho, que agradeceu entregando no mesmo jeito algumas moedas. Eu fiquei naquele bar na maior parte do tempo tentando ficar bêbado, enquanto sempre que podia entrava em uma festa de bêbados onde cantávamos e dançávamos alegremente bêbados, mas mesmo assim minha bebedeira passava um pouco rápida demais. Eu tinha que voltar a beber um pouco, continuar a festa. Tudo era visto pela mirada divertido de Tao. Fazia tempo que alguém não colocava ânimo nesse lugar do jeito festivo que esse homem trazia. Ele simplesmente fez amizade com quase todo mundo do bar só porque começou a cantar uma música pirata enquanto dançava se movia divertidamente no meio do bar, fazendo com que sua felicidade fosse copada pelo ser agradável, apesar de saber que o bar estaria bastante bagunçado depois disso. Mas parece que nem tudo poderia ser só festa, já que a porta foi aberta bruscamente, fazendo todos pararem de festejar para ver como todos olhavam como entravam pessoas vestindo roupas de bandidos, enquanto eu estava simplesmente sentado na cadeira perto da banca, bebendo outra bebida novinha. Para dentre os bandidos saíram que emitia uma aura de perigo, enquanto só de olhar em seus olhos dava para sentir sua malícia e arrogância. Ele andou e quando seus passos pelo bar silencioso para sentar em uma cadeira ao meu lado, dizer arrogantemente, enquanto seus homens atrás dele se sentavam em outras cadeiras, tirando todas as pessoas do lugar. Queremos umas garrafas de rum para comemoração. Também quero o meu do que tiver para comer. Tao dá um suspiro para entregar o cardápio do estabelecimento para perguntar, fumando um pouco: alguma comemoração especial? O homem sorrindo responde, deixando o cardápio de lado: nada de tão especial, apenas conseguimos um lucro muito grande com o ouro de um navio cheio de nobres. Quero o 29. Tao acenou com a cabeça para procurar alguma coisa debaixo da bancada, enquanto o chefe dos bandidos olhava para mim com sobrancelha levantada por eu ainda estar lá bebendo todo tranquilo. Ele iria deixar essa passar por pensar ser apenas um bêbado que não reconhece o perigo. Mas Tao, ao sair debaixo da bancada, disse algo que endureceu o chefe dos bandidos: sinto muito, mas o jovem aqui está bebendo a última garrafa de rum. Terão que pedir outra coisa. O chefe olhou para o lado, vendo eu ainda bebendo, para eu dizer sem muito interesse, já que eu realmente não estava interessado em uma briga desnecessária: toma, ainda tem rum nela, então pode beber se quiser. O chefe dá um grunhido de fúria para gritar, batendo na garrafa, fazendo a mesma quebrar no chão, espalhando todo o rum. Está zoando com minha cara, seu desgraçado? Você sabe quem eu sou, miserável. Não ouse zombar da minha cara. Eu simplesmente olhei para a garrafa quebrada no chão, um pouco triste e decepcionado por tal garrafa desperdiçada. Eu dou um suspiro triste para perguntar para ninguém em particular: por que eles sempre desperdiçam uma boa garrafa? Para Tao sair do estabelecimento, usando a porta traseira em busca de ajuda, enquanto eu ficava ainda naquele lugar, olhando para a garrafa quebrada, ignorando completamente o bandido, que ao perceber que eu estava ignorando sacou uma pistola, enfurecido, para apontar para minha cabeça e gritar furioso: pelo visto você realmente quer morrer, imbecil. Lembre-se disso, idiota, você morreu pelo grande galante. Eu carrego uma recompensa de 10 milhões. Não vou aceitar que o Zé Ninguém me faça de idiota. Eu simplesmente olho para ele com cara neutra para perceber que o galã diria aperta o gatinho com um sorriso arrogante. É louco para eu simplesmente dizer decepcionado: idiota ignorante. Para sair um brilho vermelho dos meus olhos, para de repente o ambiente ficar incrivelmente pesado por um tempo, enquanto por um momento a gravidade aumentou consideravelmente para desaparecer. No mesmo momento que veio para eu voltar para o meu lugar, pegando outra garrafa, enquanto, como se fosse um dominó, todos os bandidos, começando pelo chefe, desmaiaram, caindo de cara no chão com seus olhos brancos, sem nem saberem o que aconteceu naquele momento. Que cansativo, mas foi a melhor coisa a se fazer. Existe um quartel da Marinha do outro lado da ilha. Posso passar lá para conseguir esse dinheiro fácil para viajar amanhã cedo.
tomando um gole de cerveja que, para falar a verdade, era realmente boa ao ponto de me fazer dar um pequeno sorriso satisfeito para ouvir como alguém entrava rapidamente no estabelecimento. Mas isso não ligou muito para mim, mas o que chamou minha atenção foi que chamaram meu nome, me fazendo virar de costas vendo camareira com aquela garota ruiva de mais cedo. Fim do flashback. Foi isso que aconteceu. Bebendo mais um gole, enquanto era visto pela mirada pensativa, enquanto se lembrava de algo que tinha visto quando seu pai a levou para um dos quartéis da marinha que tinha no Granline, uma estranha energia que nunca compreendeu, mas que o nome era fácil de se lembrar. Rack. Eu paro do beber para olhar ela com sobrancelha levantada, um pouco divertido. Fico surpreso de alguém por aqui conhecer sobre o Rack. Já ouvi falar, mas isso não vem ao caso agora. Se aproximando de mim enquanto tal, simplesmente dava um suspiro, já que essa conversa não lhe interessava e também ela teria um pouco de trabalho para tirar aquela quantidade de corpos inconscientes do seu estabelecimento. Sarah fica na minha frente com uma cara séria para dizer com convicção: você disse mais cedo que estava recrutando uma tripulação, então eu quero me juntar a ela. Eu simplesmente termino minha garrafa, olhando para a garota diretamente nos olhos, percebendo sua convicção para me levantar, vendo que eu era um pouco mais alto que Sarah. Eu não era muito grande aos padrões de Oni PS, já que eu só tinha uns 1,87 m, enquanto na minha visão Sarah tinha uns 1,80 m, para dizer bem despreocupado. Ok, seja bem-vinda ao bando, minha imediata Sarah Fortune. Estendendo minha mão para deixar Sarah incrivelmente surpresa por eu ter aceitado ela tão fácil, mas ela tirou esses pensamentos para dar um sorriso alegre para apertar a mão de Jet para o mesmo soltar a mão de Sarah e se dirigir para fora do estabelecimento, mas sendo parado por Sarah, que o parou dizendo: amanhã a gente vai partir no barco providenciado por meu pai, chegue cedo para partirmos pronto. Eu simplesmente dei um sorriso, acenando minha cabeça, enquanto ajeitava meu chapéu para me lembrar de uma coisa, lembrando do bandido-chefe para pegá-lo pela roupa. Eu arrastá-lo comigo e fechar a porta, sair do estabelecimento com um sorriso satisfeito por ter meu primeiro tripulante imediato. Minha vida de pirata iria começar oficialmente amanhã. Eu não podia conter minha emoção. Aquela garota me é familiar, apesar de não passar nada na minha cabeça. Tinha se passado 10 longos anos que apareci nesse mundo. Mesmo não sendo pirata até então, tinha acontecido muita coisa comigo. Conheci muita gente, fiz amizade com outras e ainda consegui um pequeno companheiro que infelizmente não pode voz comigo. Mas ainda sei que não é um momento de buscá-lo. Vou alugar um hotel por hoje para amanhã começar minha nova aventura como pirata. Sendo sincero, não tenho a menor ideia do que poderia causar minha intervenção no futuro com uma nova tripulação pirata que eu recrutaria, mas parei de me importo com isso há muito tempo, e agora simplesmente quero viver minha vida do que poderia acontecer, já que planejaria uma saída para tudo, dando um sorriso chegando a um hotel. Mudando de cenário, voltando com Sarah tal, podemos ver como as mesmas sacavam o resto dos corpos do lugar para Sarah se sentar na bancada com um sorriso satisfeito, enquanto tal se sentava do outro lado da bancada para perguntar, acendendo um cigarro: então você finalmente vai se tornar uma pirata, bé? Sarah acena com a cabeça para dizer emocionada: eu nem consigo acreditar, eu esperei tanto tempo para isso, treinei tanto, mesmo assim ainda não consigo acreditar. Tal olhava sua amiga figura de filha com um olhar divertido ao ver como ela estava tão emocionada. Kua não sabia como se expressar. Desde que conheceu Sarah, achava seu sonho de se tornar uma pirata também a melhor atiradora da história, um sonho muito grande para uma garota nobre que aos seus olhos não se esforçaria para nada, mas sua surpresa foi ver como durante suas idas ao bosque a procurar algumas frutas para fazer suas cervejas especiais, mas ao voltar da sua busca, ela ouviu diversos tiros no meio do bosque. Por um momento tal iria ignorar isso, mas por algum motivo sua curiosidade atiçou um pouco e simplesmente foi ver o que foi esse tiro, tirando um pouco de arbustos da frente, vendo algo que a surpreendeu muito. Acho que era ainda pequeno a descrição. Ali na frente, cansada, cheia de suor e poeira ao redor de seu vestido, uma garota que conhecia há algum tempo, Sarah Fortune, uma nobre que atualmente estava
treinando incansavelmente com uma pistola pesada que ela segurava com duas mãos, enquanto à frente dela tinham dezenas de alvos. Alguns deles tinham alguns buracos, mas a maioria era fora do alvo ou longe. A pequena Sarah, que tinha em volta de 9 anos, estava apontando aquela pistola, tremendo as mãos pelo cansaço, mas antes que pudesse disparar, se viu como a pistola foi segurada por uma mão conhecida para Sarah virar a cabeça vendo que era grande tal. Ajeita sua postura, levanta os ombros e ajeita esse agarre. Sarah estava muito surpresa, mas simplesmente sorriu para fazer ok tal, disse para ouvir como ela mandava atirar para acertar um alvo no meio, fazendo Sarah dar um enorme sorriso para tal, que sorriu maternamente para essa memória ter um fim. Voltando para o bar onde tal simplesmente procurava alguma coisa em sua bancada, com a mirada agora curiosa de Sarah para tal sacar de um compartimento secreto um pequeno baú para abri-lo e sacar uma garrafa que parecia ser da mais altíssima qualidade, que nem sequer foi tocada até agora. Guardei esse rum especial para algum dia especial de comemoração. Parece que hoje é o dia. Abrindo a garrafa para servir em 2 copos para dar um a Sarah, enquanto pegava o outro com a mirada surpresa divertida para erguer o copo para um brinde que foi imitado por tal para as duas fazerem um brinde para beberem. A Sarah saboreasse o melhor rum da sua vida por uma última vez antes de se tornar uma pirata amanhã. Tento esse momento só entre as duas. Sarah. A atenção de Sarah foi captada por tal que simplesmente ao ver que tinha a atenção de Sarah disse: "Quando sair amanhã, não olho para trás." Essa simples mas complexa petição fez Sarah ficar bastante pensativa, enquanto olhava para tal como se lembrasse de todos os momentos bons que passou em sua vida como melhores amigo possível mãe adotiva, para simplesmente agachar seu chapéu com um pequeno sorriso, escondendo seu olhar triste por debaixo de seu chapéu para perceber como seu chapéu era segurado por tal que disse divertidamente: "Vamos lá, garota, vamos parar com esses momentos triviais, vamos beber e se divertir." Sarah riu um pouco para tomar mais um gole de seu rum, aproveitando o momento, dizendo em sua mente que no futuro distante voltaria para passar esses momentos, contar histórias sobre suas aventuras. "Mas quero saber uma coisa, o que você acha sobre esse tal Jack? Por que quis fazer parte dessa tripulação recém-formada?" Sendo sincera, acho que foi sua aura. Ele esconde muito, mas ao mesmo tempo é como um livro aberto que simplesmente você consegue ver tudo. Ele parece ser alguém que honraria o que significa de verdade. Ser um pirata é a maior riqueza que poderia ter. Terça-feira tal levantou uma sobrancelha, divertido para perguntar sorrindo: "O que seria essa maior riqueza que um pirata poderia ter?" Sarah dá um último gole de seu copo para dizer sorrindo com toda a confiança do mundo, estando completamente segura de suas palavras: "Liberdade." Tal sem perceber tinha dado um sorriso satisfeito pela resposta. Não contou tudo sobre seu passado para a Sarah, mas contou que era uma pirata quando era mais nova. Ver que alguém dessa nova geração carrega essa ideal a deixa muito satisfeita ao ver que essa geração poderia deixar o mundo de cabeça para baixo. Então riu divertidamente para servir mais uns copos para dizer divertidamente: "É assim que se fala, vamos tomar mais uns goles." Para servir mais rum para fazerem mais um brinde para beberem quase a noite inteira. No dia seguinte dava para se ver o sol nascente, enquanto o mar parecia bastante calmo, enquanto no porto de Baterila se dava para ver um navio de tamanho médio para algumas poucas pessoas que já tinha sido abastecido com provisões. Sarah estava no porto com seu pai e esses mesmo estavam em um forte abraço de despedida para olhar para trás, vendo como eu estava naquele navio na ponta dele enquanto olhava para o horizonte, enquanto segurava o meu chapéu para que ele não fosse levado pelo vento. Eu senti como o Sr. Svan subia a bordo para ficar atrás de mim, dizer bastante sério com autoridade: "Espero que como capitão, você cuide muito bem da minha filha, ou eu garanto que você vai ser caçado por toda a marinha." Eu viro para o Sr. Svan para acenar com minha cabeça, enquanto tiro o meu chapéu. "Pode deixar, Sr. Svan, prometo por esse chapéu que cuidarei da Sarah." "Eu espero." Para se virar jogar para trás algo que eu agarrei com uma mão, vendo que era um caracol de dentemusi, que me deixou um pouco confuso para o Sr. Svan dizer pela última vez: "Quero ficar sabendo o que acontece com vocês, por isso ligue para mim."
Eu simplesmente deixei meus ombros cair para guardar ele no meu bolso para perceber como o Sr. Svan dizia alguma coisa com sua filha que eu não me importei em escutar, já que não era tão enxerido assim, para ouvir como Sarah gritava que já poderíamos partir para eu com a ajuda de Sarah puxarmos as cordas. Eu levantava a âncora para ir na direção do vento, enquanto eu ficava na ponta do barco, olhando o amanhecer com um pequeno sorriso, ouvindo Sarah perguntar ao meu lado: "Então, capitão, para onde estamos nos dirigindo?" Eu coloco minha mão dentro da minha camisa para sacar um colar que nele estava preso uma pequena caixinha preta que eu abri para revelar uma bússola que Sarah era um pouco estranha, já que diferente das outras bússolas, essa não apontava para o norte, simplesmente estava girando em seu eixo para de repente apontar para uma direção, me fazendo dar um sorriso para dizer: "Iremos para aquela direção", apontando para um lugar no horizonte, enquanto colocava meu chapéu de volta na minha cabeça, olhando determinado naquela direção, enquanto minha roupa se movia com o vento.